Olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouco de aneurisma da artéria poplítea. E aqui nós vamos ressaltar mais ainda os detalhes técnicos do aneurisma de poplítea. Esse é um aneurisma, o mais frequente dos aneurismas periféricos, e ele na maioria das vezes é assintomático. Pode ser bilateral, de 45% a 68% dos casos, e as complicações podem acontecer de 3 a 5 anos, em até 40% dos casos. Um detalhe importante é que todas as vezes que o aneurisma chega trombosado, ou seja, sintomático e com isquemia, a taxa de amputação no tratamento desses aneurismas trombosados varia na literatura de 14% a 59%. Então, o ideal é tratar esses aneurismas numa fase assintomática, e aí tratamos os aneurismas geralmente com 2 centímetros de diâmetro, para prevenir embolização, trombose e ruptura, que é uma complicação rara. Na maioria das vezes as complicações são embolização e trombose, e aí, nesse caso, todos os doentes sintomáticos precisam ser tratados. O que vale ressaltar é que a técnica endovascular ela não é antagonista à técnica aberta, e sim uma nova ferramenta para que a gente possa escolher qual a melhor dela para tratar os nossos pacientes. Então a técnica endovascular é uma técnica em evolução, e é isso que a gente vai falar agora. O gold standard, o padrão ouro ainda é considerado em cirurgia, mas existem alguns problemas na cirurgia aberta também. Esse é o maior registro, 700 aneurismas, mais de 700 aneurismas em 571 pacientes na Suécia, um segmento médio de 7 anos. Só 3,6% desses casos foram tratados do ponto de vista endovascular. Mas o que chama atenção é isso aqui. As taxas de amputação, nos casos de emergência, foram em torno de 17%, contra contra 4% na cirurgia letiva. 12% nos doentes sintomáticos contra 2% nos doentes assintomáticos. Ou seja, cada vez mais claro que a gente precisa tratar esses doentes na fase, eletivamente, na fase aguda. O que chama atenção nesse estudo? 1/3 daqueles pacientes que foram submetidos à ligadura do aneurisma proximal e distal e um bypass, eles reexpandiram esse aneurisma. Provavelmente por artérias geniculares ou artérias musculares que fizeram o refluxo para dentro, mimetizando aí um vazamento do tipo 2. Nesse outro estudo, de 2007, de 45 pacientes com ligadura e bypass, 25% reexpandiram. Além disso, a cirurgia aberta implica em incisões longas, infecção até 20%, hematomas, seromas, edemas, longo período de internação, de recuperação e resultado pior naqueles casos de oclusão aguda, com até 40% de amputação. Aqui só para mostrar que também tem complicações, como os pseudoaneurismas. Veja o tamanho aqui desse aneurisma no pós-operatório de um paciente com prótese aberta, e aqui um pseudoaneurisma de boca anastomótica proximal e distal, tratado com uma endoprótese. Vários stents revestidos já foram usados, mas não tem dúvida que o melhor resultado está com o uso do Viaban e do Hemoban. Aqui em caráter histórico, o primeiro tratamento foi há mais de 30 anos, ou seja, em 1994, por Michael Marin, no serviço junto com Parodi. Eles pegaram um PTFE, um stent de Palmaz, suturaram, e aí já implica o erro, já que o stent de Palmaz é balão expansível e funciona muito mal na femoral superficial. Só que fica aí o valor histórico. A técnica que a gente faz pode ser por anestesia geral ou epidural. Geralmente a gente faz o acesso anterógrado, a gente quase não usa mais o acesso retrógrado. A gente faz uma a gente faz hoje por punção, percutâneo, e aí a gente usa ultrassom intravascular em alguns casos, porque ele consegue medir o diâmetro proximal e a presença de trombo, o que melhora o prognóstico. Então o ultrassom ele ajuda bastante, já que ele é uma imagem axial dentro do centro cirúrgico, dentro da sala de hemodinâmica, e ele consegue avaliar diâmetro proximal e distal, das zonas de ancoragem, e a presença de trombo, pois colocar a prótese em trombo é um fator de mau prognóstico.
Então aqui só mostrando uma imagem, olha, a artéria, o lúmen e aqui trombo. Esse, obviamente, não é um local para ancoragem da prótese. Aqui a veia. Aqui, de novo, mostrando a medida de diâmetro e acertando exatamente, né, qual o tamanho da prótese que a gente vai usar. Importante, usamos sempre o Viaban, 1 mm de oversize proximal e 1 mm de oversize distal, e o overlap de 3 centímetros, pelo menos. Quando o aneurisma é maior, veja bem, quando o overlap vai ficar dentro do saco aneurismático, é um aneurisma acima de 4 centímetros, sugiro um overlap de 5 centímetros, tá bom? E aí colocar essa prótese ali 5 milímetros acima da tibial anterior. O que é importante? O que é importante nesses casos, né? E aí, vejam aqui a angiografia proximal, o aneurisma e a angiografia distal, origem da tibial anterior. Vejam que ela vem dilatada, mas aqui é um ponto interessante de ancoragem. Mais importante, né? A gente usa o pigtail centimetrado para ver a extensão, mas aqui o ponto crucial é a flexão do joelho. Vejam que a flexão do joelho nos mostra onde estão as dobras e nos mostra nos pontos de maior acotovelamento ou estreitamento dessa lesão, né? Com isso, vejam aqui essa imagem. A flexão do joelho mostrou um sanfonamento da prótese, da artéria neste ponto, mas olha o tamanho dessa dobra com uma limitação de fluxo importante distal. Se a gente colocar a prótese aqui acima, com certeza essa dobra vai ser uma limitação de fluxo e um prognóstico ruim, provavelmente uma das causas de trombose dessa prótese. Portanto, a gente precisa sempre ultrapassar essas zonas de dobra. E vejam aqui, com a colocação da prótese, aqui no PA, aqui aquele ponto de dobra, mas vejam na flexão do joelho, no controle pós-operatório imediato, vejam como já não existe mais aquela dobra, já não existe mais aquela limitação de fluxo. Então, essa é uma prótese que se molda muito bem, né? Vejam aqui pré e aqui pós, que resultado muito bacana, e é isso que a gente tem que ver. Esse é o detalhamento, esse é o refinamento técnico para ter melhores resultados no aneurisma de poplite. Mais uma vez, uma área de dobra, e aqui essa área de dobra desaparece. Aqui de novo, uma flexão do joelho, mas vejam como a prótese se adapta bem. E falando em adaptabilidade, olhem esse caso, um aneurisma extremamente alongado, tortuoso, e como a prótese fica muito bem posicionada. Aqui um outro caso de um aneurisma também, vejam aqui o grande kink, e isso é uma limitação de fluxo. A prótese tem que ultrapassar essa área para que o resultado fique melhor. E vejam aqui, depois, ultrapassando essa área, como a adaptabilidade do vaso fica bom. Então, quais são os detalhes técnicos para que a gente possa melhorar os nossos resultados? Angiografia com flexão do joelho pré e pós, evitar as dobras da artéria, não fixar em trombos, e às vezes o ultrassom intravascular ajuda quando na tomografia a gente tem trombos até bem distal. A prótese no máximo 5 milímetros acima da tibial anterior, evitar a flexão de joelho, né, nos primeiros 2 meses de pós-operatório, e aqui o DAPT, a dupla antiagregação plaquetária, é fundamental para manter a perviedade. Um outro ponto interessante na cirurgia endovascular é a trombólise, né? A trombólise, ela reduz a taxa de amputação, como a gente vê nesses 2 estudos aqui, de 96% para 69%. Aqui uma casuística nossa de 9 isquemias agudas, 6 aneurismas trombosados, 3 com embolização distal, todos com muito bom resultado. Esse paciente ficou alguns dias aí atrás de um atendimento, quando chegou para a gente uma isquemia já grave. A gente faz uma trombólise intracatéter, coloca o catéter bem próximo do trombo, faz um bolus de 10 a 20 miligramas de RTPA e depois mantém 1 miligrama por hora durante 12 a 24 horas. Esse paciente fica em UTI colhendo fibrinogênio e depois a gente faz uma angiografia de controle. 100% de sucesso técnico, 0 de amputação. Tivemos hematoma em membro superior e região inguinal, como a gente vai mostrar lá na frente. Veja esse caso, um aneurisma grande,
com embolização distal, um pé deserto, e a gente consegue abrir através do uso do Actilise. Este outro caso, vejo aqui um aneurisma de 1,7, né, de diâmetro, trombosado, ou seja, um aneurisma relativamente pequeno. A trombose, a gente faz o bolus, uma recanalização, aqui o aneurisma, e vejam o resultado final, como ficou muito bom, né, salvando o membro. Este outro paciente com 56 anos, dor súbita, paresia, o aneurisma trombosado. Vejo aqui a oclusão, o vaso ocluído nesse ponto, trombólise local, abre, né, 12 horas depois, vejam todo o leito aberto, vejam uma tortuosidade grande, né, áreas de dobras, várias áreas de dobras, e pós o posicionamento da prótese, e aqui com o joelho fletido, com resultado muito bom. Aqui mais uma área, né, mais um aneurisma trombosado, 2 dias de isquemia, 24 horas de trombólise, e aqui uma tibial anterior, né, com várias estenoses, praticamente ocluído, que a gente consegue resgatar ainda com uma angioplastia, mantendo os 3 vasos, mantendo um melhor leito distal, com um prognóstico melhor. Esse paciente tinha um aneurisma de poplítea, com uma oclusão crônica, né? Ele era um claudicador limitante, e aí, através de fio guia catéter, conseguimos a recanalização. Veja a quantidade de cálcio que tinha nessa artéria, e aqui o vaso recanalizado numa oclusão crônica. Segmento, ultrassom Doppler e tomografia. Fazemos geralmente a tomografia só com 30 dias, e depois a ultrassom Doppler de rotina para o segmento desses pacientes, né, tanto o diâmetro quanto a prótese. Fizemos um levantamento até 2014, ou seja, esse levantamento está há 10 anos atrás, mas 38 aneurismas naquela época, mostrando uma taxa de perviedade de 82% em mais de 60 meses. Né? Existe uma queda aí com 1 ano e meio, né, para 92%, mas depois ela se mantém estável por um longo período. Tivemos 7 endolics, 4 do tipo 2, 1 do tipo 1 e um tardio do tipo 3. Tá aqui um endolic tipo 2, uma artéria, um ramo, uma colateral da poplite, drenando ali para dentro do saco aneurismático. Aqui um paciente tratado, e com 1 ano e meio ele acabou apresentando um retorno da pulsatilidade desse aneurisma. Aí fizemos a tomografia, no caso dessa tomografia, um vazamento do tipo 1 que foi tratado através de uma prótese proximal. Tá? Então aqui o vazamento e aqui o tratamento deste vazamento. Essa é uma desconexão, não é um paciente nosso, mas veja, aqui é um Hemoban, na época, não é o Viaban ainda. E recentemente, um caso de médicos aqui do time, uma desconexão, os dentes eram muito curtos, e aí tratado com a colocação de uma nova prótese. Essas aqui foram as complicações que nós tivemos para a coleta de fibrinogênio durante uma fibrinólise, e aqui um hematoma grande no local de punção. O que é importante? Vejam aqui essa análise de 2010, mas que mostrava que a taxa de perviedade entre aberta e endo de 3 anos, ela é semelhante nos dois grupos, ou seja, a cirurgia endovascular já tem um grau importante aí de evolução a médio prazo, mostrando bons resultados. E aqui mostrando que o Hemoban e o Viaban, comparado a todos os outros stents revestidos, são os de melhor resultado para o aneurisma de poplite. Tá? Sendo assim, o tratamento endovascular com o Viaban, ele é minimamente invasivo, de baixa morbidade, menor tempo de internação, uma recuperação mais rápida e permite trombólise e angioplastia simultaneamente, com resultados muito bons. Portanto, é um método eficaz, seguro, de bom prognóstico, e a nossa escolha para aqueles pacientes com aneurisma trombosado e isquemia, né, porque a gente associa a trombólise, e a nossa primeira opção para pacientes assintomáticos mais idosos. Era isso que eu tinha para falar hoje. Nos vemos na próxima aula.
Muito obrigado e um